A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, edição 81. Tema central, Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e relatos da Igreja Primitiva. Autor da revista, Pastor Eric Mendonça. Nossos agradecimentos a este querido pastor que tem colaborado com a Convenção Batista Fluminense na edição desta revista, né? Irmãos, estaremos estudando a lição 7. Essa lição tem como texto base Atos 2, 42 e 47. O título é A Igreja em Atos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar fazendo mais uma videoaula, mais um estudo da revista Palavra e Vida. Que o Senhor possa abençoar a todos os inscritos, aqueles que passarão pelo canal, que todos possam ser agraciados, Senhor, com as bênçãos da Tua Palavra. Que o Senhor venha instruir a Tua igreja, que o Senhor venha instruir a cada um de nós, ó Pai, nos dando conhecimento e sabedoria. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém. Irmãos, vamos ler o texto que está em Atos 2, 42 a 47, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muita maravilha e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazendo e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, caindo na graça com todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Amém, né? Temos lido, né? A igrejas em ato. Ao concluirmos esse estudo, irmão, essa lição, entenderemos como que a igreja primitiva desenvolveu o caráter, as características fundamentais, se tornando um parâmetro para as novas igrejas que havia de surgir, né? Então, aquelas igrejas, elas se tornaram um parâmetro conforme o modelo que Jesus tinha determinado, né? Em Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. Esse é um ponto. Então, Atos dos Apóstolos é um livro histórico, né? Não somente histórico, mas um livro real que conta os fatos. Portanto, esse livro é inspirado pelo Senhor e nos permite, sob a ótica de Lucas, né? Sobre a ótica da visão de Lucas, né? Mas inspirado pelo Senhor. Percebeu os primeiros passos da que chamamos igreja primitiva, né? Como foi formada esta igreja no seu início? E quais eram as ênfases dadas pelos apóstolos? É de suma importância que estudemos seu início para analisar o que temos feito, né? Então, nós vamos estudar o início da igreja, como entender o processo, como a igreja chegou até os nossos dias. Para onde devemos ir como igreja do Senhor? Nessa lição, daremos atenção a esta temática. Que Deus nos ensine a amar a sua igreja todos os dias, né? Primeiro ponto da lição, irmão, o Espírito Santo e a igreja. Após a manifestação permanente do Espírito Santo na igreja primitiva, durante sua missão de espalhar o Evangelho, algumas características distintas surgiram. Crucial entender que a missão da igreja e a presença do Espírito Santo estão intrinsecamente ligadas. Então, não há como separar, né? Elas estão ligadas, né?
Uma igreja sem missão não está cumprindo o seu propósito. Então a igreja ela tem que ter a sua missão, sua finalidade. Qual a finalidade? Ganhar almas para Cristo, né? Evangelizar. Não está cumprindo o seu propósito. Assim como a igreja sem a atuação do Espírito Santo não pode ser considerada como tal. Então, sem a ação do Espírito Santo, não pode ser considerado como uma igreja, né? Para capacitar a igreja a cumprir a sua missão, o Espírito Santo concedeu dons espirituais. Então, irmão, nós sabemos que existem os 9 dons, né? E está em Coríntios, lá em Coríntios, livro de Coríntios, não sei se eu acho aqui agora, né? Não sei se é Coríntios 9, eu acho que é Coríntios 9. Não sei se é. Deixa eu ver aqui. Não sei se é 1 Coríntios. É acerca dos dons, né? Então, está no capítulo 12, a diversidade de dons espirituais. Então, são 9 dons, né? Dada a palavra da sabedoria, a outro mesmo espírito a palavra da ciência, a outro mesmo espírito o espírito de dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas. Então esses são os dons que o Senhor deu, né? Distribuiu, o Espírito Santo distribuiu, concedendo dons espirituais, fortalecendo o corpo da igreja e mantendo unido e firme no ensino de Jesus. Então o propósito é permanecer naquilo que Jesus ensinou. Esses dons capacitam os servos do Senhor para o serviço, como destacando por Paulo em afirmar que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, que está em 1 Coríntios, né, 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para o que for necessário, né, para a obra do Senhor, para a edificação da casa do Senhor. Dependemos do Senhor que opera através do seu Espírito. Como vimos a última lição, e como a igreja pode pregar a palavra, gerar transformação sem a obra do Espírito Santo. Desde a pregação até o investimento em missões, tudo é guiado pela palavra iluminada pelo Espírito Santo. Então a obra do Senhor, ela é cada dia direcionada através do Espírito Santo, o Espírito Santo que faz ela acontecer. Jesus prometeu aos discípulos poder para testemunhar antes de ascender ao céu, mas apenas quando o Espírito Santo descesse sobre eles, capacitando para a missão global, a partir de Jerusalém. Em Atos 1:8, né? Lá no início de Atos, capítulo 1, deixa eu voltar aqui, né? 1:8. Por que isso, irmão? Porque quem capacita, quem sustenta a obra, na verdade, é o Espírito Santo. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Então a promessa foi dada e cumprida através do Espírito Santo, né? Que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Embora cada discípulo tenha suas próprias características pessoais e físicas, a capacitação divina impulsionou a missão, tornando-a eficaz ao longo dos tempos. Nós somos a prova viva da capacitação do Senhor, porque ela tem, desde o início da criação da igreja primitiva, e chegou até a era contemporânea, a nossa era, que nós estamos vivendo no século 21, né? Então, irmãos, é uma prova que a obra não é do homem, mas sim esta obra é de Deus, né? Perdão aqui, irmãos. Caiu aqui a revista, né? Então, nós vemos que essa obra é de Deus. Então, nós falamos aqui nesse primeiro tópico, irmão, o Espírito Santo e a igreja. Segundo tópico, comunhão e unidade e oração. O Espírito Santo gera unidade e comunhão da igreja.
O termo grego para comunhão é citado em Atos 2,42. Atos 2,42, né? Vamos ler primeiro. Atos 2,42. E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? É koinonia. É isso assim. Este termo está ligado não só à comunhão espiritual da igreja, mas também à partilha de recursos, para que não houvesse desigualdade no corpo. Então, todos todos participavam igualmente da obra do Senhor, né? Imagine pessoas com múltiplos diferentes entre si, famílias diferentes, variadas classes sociais, históricos de vida, conceito, estilo de vida distinto, mas que são como membros de um mesmo corpo. Somente uma igreja movida pelo poder do Espírito para seguir de mãos dadas em unidade, mas para o cumprimento da missão, né? Então nós vemos, irmão, que numa igreja não só existe um tipo de sociedade, um tipo de pessoa, não, são vários tipos de pessoas, mas unidas com um só propósito, de ganhar almas para Cristo, que o reino celestial se expanda aqui na terra. A igreja também é esta casa, oikos, onde se reúne para adoração. Lucas relata em local fixo de templo, um ponto de referência, mas também cita as casas, onde havia diariamente ou parte do pão. Então, antes de congregar nos templos, que nós congregamos atualmente nas igrejas, eram de casa em casa, porque ainda não tinha templos, né? Não eram feitos os templos para adoração. Em ambos, todos se esmeravam em preservar e perseverar na doutrina ensinada pelos apóstolos, na comunhão, como cita Paulo a Timóteo falando sobre a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15, né? Então, irmão, nós vamos ver que a evolução da igreja, ela foi gradualmente, né? Cada casa servia as pessoas e promovia o propósito do apóstolo e dos líderes da segunda geração de cristãos guiados pelo Espírito Santo em Atos 2,42. Então, irmãos, a propósito do Espírito Santo começou nas casas, né? Derramando, né? As bênçãos, e assim a igreja cresceu. Vemos a comunhão unida pelos propósitos do amor, alimentada pela vitalidade espiritual. A oração é fundamental para discernir a vontade de Deus e encorajar os crentes, mesmo diante da perseguição. Os irmãos percebem aqui que a oração, desde o início, é a base de sustentação, um dos pilares, né, da sustentação da obra do Senhor é a oração. Antes de começar qualquer coisa, devemos estar atentos à oração, porque a oração é quando você dirige ao Pai e coloca tudo diante do Pai, aquilo que almejamos, né? O propósito de estar na direção de Deus. Era entre a vontade divina e a prática diária da igreja. Uma igreja saudável cresce unida na missão de amar, servir e cuidar uns aos outros, conhecendo a total dependência de Deus e da sua palavra, né? Então nós temos que depender de Deus, temos que buscar a vontade de Deus e baseado na sua palavra, nunca esquecer da palavra de Deus. Falamos nesse primeiro tópico, irmão, o Espírito Santo e a igreja. Falamos nesse segundo tópico, a unidade e a oração. Vamos falar agora sobre a etimologia igreja, o sentido da palavra igreja. O termo mais utilizado para definir uma igreja no Novo Testamento é eclésia, que significa eca, fora, kaleo, chamar, chamado para fora, né? Igreja quer dizer isso. Ou convocar, sendo assim termos de tradução literal para chamados para fora.
Esta expressão sempre foi muito bem aceita pela tradição da igreja, da história da igreja, até mesmo pela sua natureza missiológica, né? Então, de acordo com a nossa missão, que somos evangelizar, né? A palavra eclésia quer dizer chamado para fora, então ela tem esse termo muito mais a ver com a nossa missão, que faz todo sentido ao estudarmos Atos dos Apóstolos. Podemos analisar a etimologia e chegar a esta conclusão, diante dos estudos teológicos e análises exegéticas. Entretanto, a igreja é referência do Novo Testamento com muitos outros nomes, expressões como, por exemplo, corpo de Cristo, noiva de Cristo, esposa de Cristo, entre outros, né? Interessante isso aqui, né? Corpo de Cristo, noiva de Cristo, esposa de Cristo, entre outros. A igreja no Novo Testamento, liderada pelos apóstolos, inaugura um novo tempo. Esta igreja nos ensinará muitas coisas que farão sentido para dizer, de fato, como devemos viver aqui e agora, né? Então, uma coisa que une a igreja é a comunhão entre os irmãos de toda vamos dizer assim, as classes sociais, né? O termo do Antigo Testamento, que foi traduzido do hebraico para o grego, a Septuaginta, que traduz a ideia da igreja Kaal, que significa assembleia, congregação. Então, o termo do hebraico quer dizer assembleia, congregação, né? Essa expressão do Antigo Testamento, utilizada para se referir à Assembleia do Povo de Deus, Deuteronômio 10, 9 e 10. Vamos ver aqui Deuteronômio 9 e 10. Que diz assim: E o Senhor me deu 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação, né? Então, irmãos, a palavra igreja dá ideia de assembleia e congregação. Assembleia quer dizer reunião, né? Reunidos, congregados, né? A Assembleia de Profetas, em 1 Samuel 19, 20. Lucas, sendo grego, provavelmente teve acesso à Septuaginta, uma tradução do Antigo Testamento, feita durante o período helenístico por 72 sábios de Israel e a pedido do rei do Egito. Paulo também fez referência à Septuaginta em suas cartas. A palavra igreja, usado por Lucas em Atos, incorpora o sentido de ser igreja. Tanto chamada para fora a eclésia como a assembleia para tomar decisões importantes. Kaal, outra prova do uso constante de Septuaginta nas primeiras comunidades cristãs é o uso da palavra dosha, que significa opinião, mas que foi traduzido pela Septuaginta e ganhou mais um significado, passado a ser traduzido como glória, conforme afirma o site da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, irmão, nós chegamos ao final de mais um estudo simples, né? Mas que dá uma ideia de como surgiu a igreja. Precisamos olhar as expressões citadas de maneira figurada, não literal, senão limitaremos a igreja ao espaço físico e temporal. A igreja tanto é física, pois a formada por pessoas, mas é de caráter espiritual, pois é o corpo de Cristo, né? A igreja é um organismo vivo, impulsionada para cumprir sua missão que Jesus deixou para ela. Além disso, ela promove um ambiente de adoração, onde o povo de Deus se reúne ou se congrega, né? Ou
se reúne para render glórias ao seu santo nome. Jesus fundou a igreja. Amemos aquilo que Jesus criou. Zelemos por aquilo que Jesus pôs diante de nós e carrega a marca de ser comparado ao seu corpo, sendo ele mesmo a cabeça. Para finalizar, irmãos, vamos ler aqui Colossenses 1:8, né? O qual nos declarou também vosso amor no Espírito. É isso mesmo? Não, 1:18, perdão. Ele é a cabeça, o corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Agora sim, agora o versículo está correto, né? Vamos fazer aqui também, já finalizando nosso estudo, para pensar e agir. Juntos somos igreja do Senhor. Que privilégio. Qual o valor que você tem dado para a sua comunhão com esta igreja? Né? Onde você tem congregado. Perceba que a igreja era igreja dentro a fora dos quatro paredes do templo. Como é com você e a sua igreja? O que pode ser feito para que esta dupla ação para uma só missão ande mais equilibrada? Qual o seu papel nessa missão movida pelo Espírito Santo? Já que nós recebemos de Deus pelo menos um dom para edificação e capacitação da sua igreja, né? Que nós possamos, irmão, buscar cada dia mais, né? Estar congregando, estar em comunhão e fazer a missão que é evangelizar, né? Cumprir a nossa missão aqui na terra. Vamos estar orando, agradecendo. Quero agradecer a você que ficou até o final. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a cumprir a missão, na verdade, né? Que é quando uma pessoa acessa, quando uma pessoa vê, comenta, compartilha, se entendeu o estudo ou não, então você está também contribuindo para que a igreja cumpra o seu papel. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, mais uma vez entramos na sua presença para agradecer a Deus a permissão que o Senhor nos dá de fazer mais uma videoaula. Abençoe os inscritos, abençoe aqueles que vão entrar nesse canal. Muito obrigado, Senhor, por cada um deles. O Senhor abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Vinte e quatro